E se fosse possível enganar a morte e perpetuar a própria juventude? Provavelmente a maioria das pessoas gostaria de descobrir esse segredo. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de fantasmas, mas também da busca pela verdadeira identidade. Mas isso, lógico, após a vinheta. Olá, sou Diego e esse é o segundo episódio da série sobre os fantasmas na literatura latino-americana e caribenha. No vídeo anterior a gente falou sobre o Pedro Páramo, não é, do Juan Rulfo, e a fundação desse continente fantasma, né, a partir do México. Hoje nós vamos continuar no México, mas não mais nesses povoados fantasmas, não é, como é o caso de Comala. Hoje nós vamos falar sobre os fantasmas que buscam identidade, a partir da novela Aura, de Carlos Fuentes. Mas antes que eu me esqueça, peço que deixe aí o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo caso estejam aí já me acompanhando. Carlos Fuentes nasceu em 1928, no Panamá, onde o pai dele era diplomata mexicano, né? Morreu em 2012, na cidade do México. Ele foi, como pai, diplomata, né? Na Europa. Também atuou como jornalista e editor. O Carlos Fuentes é um escritor muito mais volumoso, né, do que o Juan Rulfo. Publicou uma extensa obra, né, ao longo da vida, entre peças de teatro, contos e romances, né? Mas Aura, entretanto, é um dos seus primeiros livros, publicado em 1962. A narrativa se passa na cidade do México, né? E desde o seu lançamento ela se destacou pela sua estrutura, né, que é narrada em segunda pessoa. Ou seja, que o narrador se dirige diretamente a você. E você, no caso, é Felipe Monteiro, um jovem historiador, ex-bolsista da Universidade de Sorbonne, fluente em francês, mas que leva uma vida bem difícil no México como professor particular, né? Um belo dia o Felipe, ou você, lê num jornal um anúncio. Solicita-se historiador jovem, organizado, escrupuloso, conhecedor da língua francesa, conhecimento perfeito, coloquial, capaz de desempenhar funções de secretário, juventude, conhecimento do francês, preferentemente que tenha vivido na França por algum tempo. 3.000 pesos mensais, comida e aposento cômodo, batido pelo sol, estúdio bem instalado. Um dia depois que o Felipe lê esse anúncio, né, ele ainda está lá, no jornal do dia seguinte, né? Só que o salário aumentou, já não são mais 3.000 pesos, né, e sim 4. O Felipe, que ganha, quando muito, 900 pesos dando aulas em escolas particulares, não perde mais tempo, né, e vai então até esse endereço. Novamente nós temos uma cena semelhante àquela que acontece lá em Pedro Páramo, né, na qual o Juan Preciado entra, né, pela porta da pousada da Eduviges Diaga. Ou seja, o Felipe vai então até essa casa do anúncio e lá ele entra e, por sinal, a porta está aberta para ele. Lá ele conhece uma senhora, né, a Consuelo Llorente. E a tarefa pela qual supostamente vão pagar 4.000 pesos para ele é organizar os diários do finado marido da senhora Consuelo, né, que é o general Llorente. General que, enfim, mexicano, mas que serviu na França sob Napoleão III, etc. Para que esses diários possam então ser publicados, né, o Felipe seria pago para isso. Eu digo supostamente, né, porque, como vocês já devem ter notado, esse anúncio no jornal era bastante específico, né? Uma das exigências da senhora Consuelo é que o Felipe deve morar ali naquela casa. Que, enfim, é uma casa bastante decadente, né? Quase totalmente escura, cheia de ratos, gatos, uma coelha e muitos outros animais carregados de uma simbologia muito forte, né? A princípio ele recusa, mas aí aparece Aura. A Aura é a sobrinha da Consuelo, né? E a impressão que ela causa em você, digo, no Felipe, é muito forte. De modo que ele resolve ficar morando ali então com aquelas duas mulheres, né? A jovem e a velha. Só que aí coisas muito estranhas começam a acontecer, né? A Aura e a tia quase não são vistas juntas pelo Felipe. E quando elas estão juntas, elas nunca falam ao mesmo tempo. Tem uma cena
na qual eles estão jantando juntos, né, os três, e essa cena é uma cena muito densa, né, que o narrador descreve pra gente da seguinte maneira. Você ia perguntar se, de repente, não ficasse surpreendido pelo fato de que até esse instante Aura não ter aberto a boca e comido com essa fatalidade mecânica, como se esperasse um impulso alheio a ela para pegar a colher, a faca, partir os rins e levá-los à boca. Você olha rapidamente da tia para a sobrinha e da sobrinha para a tia. Porém, a senhora Consuelo, nesse momento, detém todo o movimento e, ao mesmo tempo, Aura deixa a faca sobre o prato e permanece imóvel. E você se lembra que, uma fração de segundo antes, a senhora Consuelo fez a mesma coisa. Bom, como é de se esperar, né, lá pelas tantas, o Felipe e a Aura, né, então essa jovem sobrinha da senhora Consuelo, vão acabar se envolvendo ali romanticamente, né, e ele louco de amores por ela, etc. Isso tudo enquanto ele trabalha na tradução dos diários do General de Orente, né, que foram escritos em francês. Só que a partir da leitura desses diários, o Felipe começa a descobrir algumas coisas bastante incômodas a respeito da velha Consuelo, né? Por exemplo, o fato de que ela sacrificava gatos, né? E que quando ela é surpreendida pelo general fazendo isso, ela diz que faz isso para preservar o amor e a juventude deles, né? Para sempre. Os acontecimentos estranhos continuam, né? Ocorrendo ali, naquela casa decadente, e um belo dia o Felipe vê a Aura na cozinha, né, degolando um cabrito. Para cozinhar, provavelmente, né? E quando ele passa pelo quarto da senhora Consuelo, ele surpreende ela fazendo exatamente o mesmo movimento que alguém faria se estivesse degolando um carneiro. Ou um cabrito, né, enfim. Felipe passa até algumas alucinações, né? Ele imagina que do quarto no qual ele está ali naquela casa, ele pode sair para um jardim que a velha insiste que não existe, né? Porque naquela região central ali, na qual a antiga casa se localiza, os prédios invadiram e roubaram tudo, né? Até mesmo a própria luz. Ou seja, casa da Consuelo, como ela mesma, é de certa maneira o passado europeu, né? Enfim, viveram na França, ela e o general, a maior parte da vida. Enquanto tudo ao redor deles, incluindo a Aura, os prédios, o Felipe e nós que estamos lendo esse texto, a quem o narrador se refere não gratuitamente como você, somos a América Latina e Caribenha, né? Nós somos o hoje, esse hoje cheio de penumbra. Dali até o final apoteótico, digamos, né, da narrativa, que fala sobre transfiguração, sobre o amor e também sobre a verdadeira identidade, né? Vai acontecer um movimento vertiginoso nessas poucas páginas que restam, né? E isso é descrito com maestria pelo narrador do Fuentes. Evidentemente eu não vou revelar esse final, né? Sob o risco aí de estragar a leitura de vocês. Uma leitura curta, por sinal, né? Porque essa novela aqui na edição da LPM não tem mais do que 80 páginas, sem prefácio, sem nada, né? Mas antes que vocês saiam aí criticando a editora, eu acredito que, muito possivelmente, essa escolha, né, por parte da editora tenha sido proposital. Porque nós somos entregues, como Felipe, né, ao entrar na casa da Consuelo, ao desconhecido, né? O Felipe sonha escrever, como afirma o narrador, sua própria obra, adiada, quase esquecida. Sua grande obra de conjunto sobre as descobertas e conquistas espanholas na América. Por isso o narrador, de forma tão inteligente, né, utiliza a segunda pessoa. Porque nós somos Felipe Monteiro. Carlos Fuentes passou 2 anos, né, entre 1960 e 1962, em trânsito entre o México e a Europa, especialmente a França. Em 62 ele publica Aura. O dilema do escritor latino-americano, né, e do intelectual latino-americano e caribenho é apresentado para a gente aqui como esse grande drama de fantasmas, não é? Ou seja, quem somos nós, afinal? Qual é a nossa verdadeira identidade? A novela do Fuentes é geralmente agrupada, né, nesse grande guarda-chuva que se convencionou chamar de realismo mágico, né? Que antigamente era chamado de realismo maravilhoso, termo que é do Alejo Carpentier, né? E esse termo realismo maravilhoso se referia à mentalidade desses primeiros europeus que chegaram aqui e descreveram ali nos seus relatos de viagem o continente como essa coisa maravilhosa, né? Só que sempre do ponto de vista exótico, né, e carregado de preconceitos. Se Juan Rulfo
tinha fornecido a descrição da geografia árida, não é, desse continente fantasma, o Carlos Fuentes o povoa, né, com os fantasmas que ainda estão agarrados, de certa maneira, ao passado, né? Os fantasmas que querem celebrar essa maravilhosa conquista europeia das Américas. A partir especialmente da segunda metade do século XX, e isso vindo de vários campos do conhecimento, né? Começaram a ser produzidos textos que colocavam em questão essa visão saudosista, né, e submissa a esse fato que foi um processo violento, né, que foi a colonização do continente americano. Esse fato então ganha outra significação, né, a partir do resgate das culturas, das tradições, das literaturas dos povos ameríndios, né, ou seja, os povos originários. O Carlos Fuentes não foi tão dedicado à causa indigenista quanto foi o Juan Rulfo, né? Só que o artista, o escritor, o bom escritor, sempre intui. Aura, portanto, em 1962 é uma intuição, muito além de uma apavorante história de fantasmas, né? Desses fantasmas que não querem se desgrudar da existência. Desses fantasmas para quem tudo que resta é a memória. O Gabriel Garcia Marques dizia que a leitura de Juan Rulfo lhe forneceu, né, para ele, Gabo, como uma espécie de dom, ou seja, no sentido de uma dádiva, né, de um presente, o caminho que ele tinha perdido. Carlos Fuentes, como todos, enfim, né, também devedor de alguma maneira do Rulfo, nos oferece outro olhar, né, outra alternativa, mas que no fim, se a gente pensar bem, é só um desdobramento da primeira alternativa já fornecida lá pelo Rulfo. No próximo vídeo, o terceiro dessa série, a gente vai falar a respeito dos fantasmas chilenos da Isabel Allende. Leiam Aura e me agradeçam depois. Eu sou o Diego e até a próxima.